Senhores, na sequência, nós teremos um tema muito importante. E ele está aqui para falar um pouquinho com vocês, o Murilo Ferrari da Atom Energy. O tema do Murilo é token solar, aliando blockchain e usinas solares dentro do mesmo negócio. Murilo, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. É um prazer dividir essa manhã com vocês. Antes de começar, eu gostaria de perguntar quem aqui conhece criptomoeda? Pode erguer a mão para mim, fazer um favor? Bastante gente. Quem aqui investe em criptomoeda? Já é uma quantidade menor. Então, a gente vem aqui justamente para desmistificar isso, né? Antes de introduzir mais sobre o que é o nosso projeto, o que nós fazemos, eu gostaria de começar me apresentando, né? Eu iniciei no setor solar há mais ou menos 7 anos, então a gente começou trabalhando no ramo de integração, né, de projetos, a gente foi se aperfeiçoando e chegamos no nível que a gente está hoje, né, que é focado em projetos de utility scale, de grandes plantas, e nisso o portfólio de negócios, né, foi se ramificando para a parte de importação, software, voltado para o próprio setor. E a gente acabou, numa conversa de amigos, né, chegando num modelo de negócio extremamente interessante para o setor solar, né? A gente via que tinha muitos projetos desenvolvidos, mas nenhuma usina realmente concreta colocada em prática utilizando esse modal. Então, o nosso objetivo, né, é trazer para vocês hoje uma nova forma de investimento em energia solar. A gente criou a aliança entre duas principais, né, tecnologias que hoje são disruptivas a nível mundial, a blockchain e a energia renovável. Basicamente, o projeto Atom Energy, ele é desenvolvido com base na construção de usinas solares. Então, hoje, a gente tem uma série de PPAs, né, contratos de 10, 15 anos, onde esses contratos eles são financiados através da captação da nossa cripto, que na verdade é um token, né, um utility token que tem o seu lastro voltado em cima das nossas usinas, tá certo? Basicamente, ainda existe muita dúvida, né, sobre como é o real funcionamento de um token solar ou de um token qualquer, né? A gente vê que tem muita informação sendo jogada ao mercado, existe um movimento especulativo, isso realmente acontece. Então, quando a gente se reuniu, nós trouxemos pessoas aí de cunho mundial já envolvidas nesse setor para realmente criar algo que fosse próspero e que atraísse a atenção de investidores que não são principalmente do setor, que não investem em cripto, para eles entenderem que o mecanismo é viável, é funcional, porém não basta ter somente um bom projeto, né? A gente tem que ter boas pessoas por trás desse projeto. Então, como funciona um token? Um token basicamente é um clube de benefícios, né? Você tem um token digital, esse token digital fica armazenado em sua posse e você tem benefícios dentro daquele projeto, certo? O conceito realmente é bem simples. Para isso, a gente usa a blockchain. A blockchain é como se fosse uma contabilidade aberta. Pensa numa empresa, numa SA, se você que é listada em bolsa, se você for puxar o balanço dela, você vai ter acesso a todos os dados, né? E a blockchain é exatamente isso. Qualquer um pode ter acesso às transações, eles conseguem identificar de qual endereço saiu, para qual endereço entrou, só que tem um porém. Dentro dessas transações, os usuários eles são não identificados. Então, isso traz uma segurança para quem não quer para quem não quer aparecer ou para quem deseja se manter anônimo a nível de investimento, muito interessante. E como você faz para armazenar isso? Hoje existem wallets digitais. Então você pode baixar aí, tem várias hoje a mercado, né? Uma delas é a MetaMask, que é a mais comum a ser utilizada, Trust Wallet, e você armazena os seus tokens, ou seja, os seus códigos dentro dessa wallet, certo? E que benefícios que eu tenho? Dentro do nosso projeto,
o principal benefício que a gente vem trazendo é a participação na valorização do token. Então, conforme nós formos construindo usinas, conforme nós formos lançando tranches de investimento para captação, para desenvolver os PPAs que nós temos hoje, esse projeto ele tende a valorizar. Um outro ponto muito interessante é o recebimento dos lucros. Então, basicamente, os investidores, os holders, são sócios das usinas. E uma fração desses lucros é dividida entre esses holders. Então, além de você participar na valorização dos próprios ativos, você tem uma participação, né, nesses recebimentos. A gente é focado no ramo de energia renovável, então, para quem é do setor, fica muito mais fácil a compreensão de como a gente consegue realizar toda a matemática, que mais para frente eu vou elucidar melhor para vocês. A gente também contribui diretamente para esse desenvolvimento sustentável, e dentro do token a gente tem promovido um ambiente de negócios. Então, como nós temos vários PPAs sendo desenvolvidos, principalmente em Minas Gerais, em Fernando de Noronha, onde nós estamos construindo a nossa primeira usina, né? A gente lançou um projeto de descarbonização da ilha, onde a gente vai instalar esses PPAs direto no behind the meter, né? No rooftop de algumas pousadas e comércios de lá. E na segunda fase a gente vai contemplar um banco de baterias para eliminar a utilização de geradores a diesel da ilha. Então, esse projeto ele tem como um cunho não só trazer ganhos financeiros e promover esse desenvolvimento, mas também ajudar a economia, principalmente local e de ambientes que precisam desse tipo de investimento. Dentro do nosso portfólio, a gente tem investido também em Minas Gerais, né, através de modelos de microgeração. São usinas de 100K ali, voltadas para a cooperativa. Então, como o nosso entendimento dentro do solar já é significativo, a gente consegue ter uma ampla visão de como desenvolver o modelo e como entender o melhor mix aí de rentabilidade para o nosso portfólio. Então, como funciona o nosso planejamento? Ele é um planejamento seguro, né? Nós somos pessoas, empresários que já atuam no ramo de energia solar, então a gente consegue ter essa previsibilidade de carteira, a gente cria um leque grande de parceiros integradores para criarem e desenvolverem esses projetos que a gente tem buscado investir. Hoje o nosso processo de compra ele é 100% automático. Se você entrar no nosso site, você já consegue fazer uma compra do nosso token via Pix e receber diretamente na sua wallet. Então, fica um ambiente muito mais seguro, muito mais transparente de investimento, principalmente pensando no investidor, né? É um investimento que a gente pensa em dividir, né? Não ser somente nacional. A gente teve contato com algumas pessoas que se interessaram em levar isso, principalmente Colômbia, México, já que se trata de um projeto que não tem barreiras de investimento. A gente tem investidores hoje da Europa também. Então, isso acaba sendo muito interessante, né, a nível de projeto. A gente consegue não ter essa barreira física de investimento, né? O nosso aplicativo ele permite com que você tenha visualização das usinas, né? Dentro do nosso aplicativo você visualiza quais são os projetos que a gente está investindo, qual é a rentabilidade que esses projetos promovem. Então fica um ambiente realmente transparente. Existe a comunidade no Telegram, onde a gente responde às pessoas, os holders que têm dúvidas. Então isso acaba tendo uma interação, uma proximidade com os fundadores do projeto também muito importante. A comunidade ela tem crescido cada dia mais, né? A gente começou, o lançamento foi no Fórum de São Paulo. De lá para cá, bastante coisa aconteceu. O nosso aplicativo foi lançado, a nossa comunidade já tem cada vez mais adeptos. O nosso primeiro projeto já começou a ser construído em Fernando de Noronha. A gente já tem alguns investidores institucionais visualizando um projeto para entrar de uma maneira mais agressiva, né, para a gente aumentar o nosso leque de investimento. Então, realmente, o projeto
está tracionado, né? A gente tem visto isso conforme a evolução das nossas atividades. E em breve a gente vai lançar a nossa própria DEX, então isso permite com que as pessoas vendam para pessoas, né? O peer-to-peer. Então vai ter ainda mais um ambiente transparente, descentralizado. Caso o investidor queira dar saída ou queira liquidar a parte dele, a gente vai conseguir trazer isso dentro da nossa própria comunidade. Então, aqui a gente fala um pouco desse lado ESG, né? Dentro dos 17 objetivos da ONU, a gente consegue atender 7. Então, isso para nós acaba sendo de extrema importância, não só o lado financeiro, né? Que é o que realmente traz essa atração para que o desenvolvimento social e das comunidades locais, né, acabam acontecendo. Então, aqui eu vou explicar um pouco mais sobre o nosso modelo de negócio. A gente trouxe, o nosso CFO, né, ele acaba sendo do mercado de fundo de investimento, ele é gestor de fundo de investimento, então a gente aliou essas duas metodologias, né? A gente trouxe desse mercado de fundo de investimento a modalidade de tranches, então o nosso token, a quantidade de supply, né, a quantidade de tokens que a gente emite é com base nas tranches de captação. Então, na nossa primeira tranche, nós emitimos 5 milhões de tokens. Cada token está lastreado a R$1, então é 1 para 1. 5 milhões de tokens, a gente vai captar 5 milhões de reais. E a forma com que a gente desenvolve o mecanismo de valorização funciona da seguinte forma. Cada usina ela tem um VPL, certo? Que é o valor presente líquido. É quando eu pego o meu contrato de PPA de 10 ou 15 anos, eu trago ele para um VPL e eu tenho um múltiplo. Geralmente é na casa de 1,6 a 2,25. Esse múltiplo eu somo com o valor de captação de novos projetos, né, que a gente denomina de projetos Greenfield. Então, quando eu tenho esse VPL das usinas que já estão ativas, que já são geradoras de caixa, e somo com os Greenfields e divido pela quantidade de tokens emitidos, eu começo a ter um novo valor de token. E isso faz com que cada vez a gente tenha novos projetos sendo investidos e novos projetos gerando caixa, já trabalhando de uma maneira operacional, esse token ele tende a valorizar. Então, aqui a gente criou um ambiente que ele não é necessariamente especulativo. Ele vai passar a ser especulativo quando a gente listar ele numa corretora, porque daí sim aí a gente vai trabalhar diretamente com o mercado, né? Aí o mercado entram diversos tipos de investidores e isso faz com que o preço do token ou crie múltiplos muito maiores do que ou simplesmente derrube. No nosso caso, como a gente vai estar lastreado em ativos, em usinas reais que geram caixa, a probabilidade desse token desvalorizar acaba sendo ínfima, ela não vai acontecer, porque caso isso aconteça, os próprios holders ou a própria tesouraria do projeto começa a recomprar esses tokens. Então aqui a gente criou já um ambiente seguro de investimento, onde a nossa modalidade permite que o investidor tenha a confiança de que cada vez mais a gente vai construir as usinas, vai entregar, vai entrar nesse ciclo operacional e o token comece a prosperar cada vez mais. Então, aqui a gente explica o tokenomics. O tokenomics, para quem não está familiarizado, é um pouco do nosso modelo de negócios. Tá? Então, o que a gente faz com o dinheiro que a gente capta? 100% do dinheiro que a gente capta, 14% nós deixamos em tesouraria. Ou seja, serve justamente para recomprar os tokens de quem quiser sair do projeto ou simplesmente para dar um lastro para ele de que existe liquidez. 1% a gente queima, ou seja, a gente compra supply que está no mercado e reduz. Então, se eu tiro supply, se eu tiro token de circulação, eu automaticamente crio um mecanismo de valorização dele. 5% a gente usa para manutenção do ecossistema e 80% vai ser destinado para a construção de usinas. Então, captei R$1 milhão, 800 mil eu invisto em usina, 140 eu boto em tesouraria. Então, isso já cria um ambiente que é voltado 100% para o desenvolvimento financeiro do projeto. Trago uma sustentabilidade financeira que é muito importante.
Aí na parte 2 é um pouco das taxas, a gente vê hoje projetos cobrando 18, 12, 15% de taxa, o nosso cobra 6%. Então, novamente, o nosso objetivo não é ser especulativo, não é trabalhar com compra e venda, e sim trabalhar com investimentos de longo prazo, atrelado no desenvolvimento dos projetos. Aqui, depois que as usinas entram em operação, elas geram caixa, elas têm lucro, porque os nossos PPAs são aluguéis, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse recebimento, a gente cria um ambiente de reinvestimento. Então, se eu tenho R$1 milhão novamente de receita dessas usinas, 640 mil eu coloco em novas usinas. Então, eu crio um mecanismo que, a partir de quando eu tenho 5, 10 megas, eu já consigo integralizar, pelo menos, quando eu tiver 10 megas ali, eu integralizo pelo menos uma usina de micro por mês, somente com a lucratividade do projeto. Então, para quem pensa em longo prazo, para quem pensa num desenvolvimento realmente de um projeto que traga essa sustentabilidade financeira, esse modal ele funciona muito bem, né? 14% novamente a gente investe na tesouraria, então a gente sempre vai deixar liquidez à mostra justamente para dar essa segurança para os investidores. 10% a gente divide, então aqui entra a participação, né, nos recebimentos do lucro das usinas para quem tem mais de 50 mil tokens. 10% para manutenção, 2% para os founders. Aqui a gente gosta de deixar bem transparente. Dentro do nosso site tem um white paper. Se vocês entrarem, a gente descreve realmente como funcionam as taxas. E o legal da blockchain é que você consegue auditar isso, né? E isso cria um ambiente bem interessante de negócio. O nosso objetivo é atingir uma marca de 1 GB de geração. Dentro desse 1 GB, a partir daí, o nosso projeto ele encerra para novos projetos. A gente não vai emitir novos tokens para captar mais dinheiro, e sim, a gente só vai manter o ecossistema e trabalhar numa expansão natural. E, novamente, aí a gente foca em 34% em piscina de liquidez, que volta para a tesouraria, 20%, aí sim a gente aumenta um pouco a mão para os nossos holders, então quem tiver mais token acumulado vai receber mais dividendo, 10% a gente devolve para manutenção, 6% vão para os founders. Então aqui é nosso processo de vendas, o ITO já está acontecendo, se você entrar no nosso site você vai conseguir fazer a compra via Pix, só ter o wallet digital, vai colar, o processo todo demora menos de 5 minutos para fazer o cadastro, colar o Pix, o sistema identificar a transação e você receber os seus tokens. A gente está lançando a nossa DEX. Dentro da nossa DEX, os holders, né, os participantes vão conseguir fazer as negociações entre eles e futuramente a gente vem com a SEX. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse novo modelo de negócio. Acho extremamente benéfico trazer isso para vocês. Hoje, o setor de tokens ele se encontra equivalente a em 2003 ou 2014 no mercado solar, quando estavam acontecendo as primeiras mudanças. Então, realmente é um ambiente inovador e muito próspero para bons negócios aí. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Perfeito, Murilo, muito obrigado pela sua participação. E o Murilo trouxe para nós aí, então, o tema token solar, aliando blockchain e usinas solares dentro do mesmo negócio.